questões, mas a gente sabe que existem os posicionamentos céticos, né, quanto à questão climática. Então tá, esse material foi um material produzido pela ONG Engaja Mundo, que foi aquilo que me ofereceu a oportunidade de estar lá, representando a juventude, né? Então, por que participar de uma negociação internacional sobre o clima, né? Então, as negociações climáticas da ONU, elas não se resumem apenas a discussões políticas minuciosas, né? E também técnicas, assim, né? São os diplomatas que vão lá e tal, mas também existe a oportunidade dos jovens participarem. Outros grupos também, jovens, mulheres, grupos de agricultores, grupos indígenas, né? Eles têm as suas representações como major groups, que são chamados, né? Dentro das Nações Unidas. Né? Então, nós jovens, sim, podemos participar e precisamos entender um pouquinho dessa estrutura de como que se dá essa participação. Né? Então, essa apresentação é separada mais ou menos desse problema do clima, uma introdução do mecanismo ONU, da UNFCCC, que é a divisão de clima, né, que trata da mudança climática, um pouco de mitigação e adaptação, e como participar, e esse lobby e o advocacy, que é essas discussões lá mais que são realizadas no mundo político. Né? Então, rapidinho, vou passar rapidinho essa parte do problema do clima, né? Todo mundo sabe que as mudanças climáticas são reais. E pouco está sendo feito, né? O que a gente sabe sobre mudança climática? O clima do planeta sempre variou, o planeta já, às vezes ele é mais quente, às vezes ele é mais frio, porque oscila, né, essas questões. E a variação é resultado de uma interação complexa entre vários fatores. Esse aqui é o gráfico está referenciado aqui, né? Ele fala dessa evolução, né, da temperatura do planeta, que está aumentando rapidamente aí, logo após a Revolução Industrial e tal. E que esse aquecimento se dá pela intensificação do efeito estufa, né, que ocorre por causa da emissão de gases. Então não é só o CO2, porque lá se fala muito do CO2, né, mas é que existe a equivalência dos outros gases para CO2. O CO2 é o fator de conversão. Então, se fala da captação de CO2, né, e aí tu tem que pensar, e os outros gases, como é que funciona? Pô, o metano. O metano queima-se para virar CO2, né? E aí tu tem que pensar, aí óxido nitroso, como é que faz com óxido nitroso? Como é que se dá esse mecanismo químico ali, né, e tal? Então, tudo isso são coisas que são pensadas também, mas se vai fazer essa conversão tudo para CO2, né, para poder quantificar e tal, isso tem mais tangível. Né? Tem um padrão, né, global. O padrão global. Então, a Terra o efeito estufa faz com que a Terra se mantenha um aquecimento médio de 14 graus Celsius, né? E por que o planeta está aquecendo mais rapidamente agora? Porque esses gases de efeito estufa, né, que estão armazenados no Sol, nas plantas, nos oceanos e também em forma de combustível como carvão, petróleo e gás, eles estão sendo liberados, né? E aí, ao longo do tempo, houve essa variação da temperatura. Então, o principal marco aí é que desde a Revolução Industrial, a concentração de CO2 aumentou de 280 para 400 ppm. A River pode me ajudar, porque a River ela participou de uma organização que trabalha com a questão climática, assim, teve contato, que é a 350, né, River? E aí, o número de segurança, né, que eles estudaram é o 350 ppm. Então, a gente passou dessa concentração limite de CO2 na atmosfera. Então, essa concentração de CO2 encontrada hoje é mais alta dos últimos 420 mil anos e provavelmente dos últimos 20 milhões de anos. Então, aí mais um gráfico que mostra, né, essas emissões globais provenientes de combustíveis fósseis. Elevado. E por que a gente tem tanta certeza disso, né? Os relatórios do IPCC concluíram que daí a gente traz o porquê que a ONU já considera isso, né? Foram feitos os relatórios, né? E aí o aquecimento, nesses relatórios conclui isso, que o aquecimento do planeta é uma certeza, que há mais de 95% de probabilidade que esse fenômeno seja resultado do aumento da concentração de gases de efeito estufa provocado pelas atividades humanas.
Então, aqui mostra, através disso, mostra umas consequências, né? Então, do derretimento das geleiras, né? Que já derreteu, o gelo já derreteu por 80 anos, assim, né, equivalente a 80 anos, que é muito mais rápido que os cientistas previam. E quais são os impactos dessas mudanças climáticas, né? A gente mede eles através de variações, então variações de temperatura, né, tentando compreender essa variação de temperatura do planeta, desse derretimento das geleiras como uma evidência disso, e o aumento também de nível do mar e a ocorrência de eventos climáticos extremos, né, fora do comum, que a gente tem uma experiênciazinha aqui em Santa Catarina. Então, aí mostrar aquela questão do Ártico, né, que ele já perdeu mais de 40% do seu gelo. É legal ver no Google Time-Lapse, sabe? O Google tem o Google Earth Time-Lapse, daí tem uma que é do derretimento das geleiras, que eles medem 30 anos, eu acho, né? Eles vão mostrar. Dá pra ver todas as partes do mundo, né? Como estão sendo. Floripa também é bem legal ver, né? De 30 anos pra cá a diferença. Mas na geleira você vai vendo que vai diminuindo mesmo, né? Ela sempre desforma e forma de novo, mas cada vez menos ela vai formando. Legal. A gente tem esses comparativos, né? Aí, eventos climáticos extremos, né? Então, as enchentes na Tailândia, né? Então, isso impacta diretamente economias e pessoas, né? Que tem que se mudar, pessoas saem, né, das suas casas, né? O Diego estava me explicando, o Diego é um colega nosso que é internacionalista, ele estava me explicando também a questão das pessoas que ficam sem pátria, né? Perdendo as ilhas que estão sumindo e tal. O caso do Haiti agora também. O Haiti também, as pessoas que migram, né, em função dessa segurança climática que não existe tanto. Nas Filipinas também, né, 4 milhões de pessoas abrigadas pelo tufão Haiyan. Nos últimos 10 anos, a Amazônia passou por 2 secas no tempo de recorrência de 100 anos. Tá? Então, alguma coisa esquisita aí, né? Aí, as cheias do Rio Mundaú, em Pernambuco, Alagoas, né, desalojando 150 mil habitantes, provocando mortes. Deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro, também 900 mortos, né? 350 pessoas desaparecidas. E aí são mudanças que estão acontecendo aí, mudanças malucas, né? Neve na Palhoça. Então, São Paulo, né? Que a gente tem visto a seca, que eles não estão. Lógico que também tem a questão da administração de reservatórios e tudo mais, né? Lá daquilo, mas ficaram vulneráveis a essa questão, né, das chuvas, né, impactando a economia e pessoas também, né. Santa Catarina, com a experiência do furacão Catarina, primeiro furacão do Atlântico Sul, isso não é muito, divulgado, nem lá no aspecto lá das Nações Unidas, e a gente está querendo trazer muito isso, porque já tem 10 anos de furacão e não se mudou nada no monitoramento. Se passar outro furacão Catarina, vai acontecer a mesma coisa naquela região, né? Então a gente quer trazer, e aí, e aquelas pessoas, e a vulnerabilidade, elas ainda estão em risco, né? Fora toda a experiência de ter passado por um furacão, né? Psicológica, né? Então aí se começa a se medir as questões de saúde pública lá, né? Aumento de pessoas precisando de atendimento psicológico, né? Pessoas que ainda não conseguiram se recuperar financeiramente depois do desastre, né? Ano passado teve, né, o evento do Befalu, que foi 10 anos do furacão Catarina, né? E tu vendo os depoimentos das pessoas, né? Começa uma chuvinha, já não quer sair de casa, já tem medo. Tem gente que não sai mais, e aumento de concentração de tomar remédios, né? Vários antidepressivos aumentou muito nos últimos 10 anos. Né? E aqui não foi citado, porque essa apresentação foi feita antes, né? A gente teve essa ocorrência desse tufão, sei lá, que foi no Xaxerê, né? A gente até teve conversando com uma pessoa que uma colega nossa estava lá próxima, né? Que é a Juliara, viu todos aqueles
estragos. A gente conversou com uma moradora lá de Xanxerê também, e essa questão do atendimento no momento da ocorrência do evento, vai governo, vai todo mundo lá, aparece, vai na mídia, tal, e agora parece que hoje eles já estão desamparados lá depois disso, e a permanência, né? Eles ainda precisam de amparo, ainda tem pessoas que não conseguiram recuperar suas casas nem nada, e foi severo lá, as imagens que a gente vê, né, na internet, no Facebook, tudo, o negócio foi chocante. No Nordeste também, né, a gente tem umas previsões aí para o Nordeste, né, que tem a redução da frequência de chuvas de até 2,5 milímetros dia até 2100, então vai ter perda agrícola, diminuição de vazão de rio, pior ainda do que já acontece por lá. Então, principalmente a subsistência daquele povo lá, né. Aí um pouquinho de projeções, né. 1,5 a 2,5 bilhões de pessoas a mais em todo o mundo expostas ao risco à dengue, diminuição de 50% das águas dos rios da região do Mediterrâneo, sul da África, América do Sul, crise e ameaça aos direitos humanos e deslocamentos forçados, que é essa coisa que a gente está vendo acontecer agora, eles não deixando pessoas entrarem nos países, aqueles barcos, gente morrendo, fugindo, questões políticas e questões ambientais também, né? A gente sabe que tem as questões políticas, de segurança e tudo mais. Possibilidade de extinção de 20 a 30% das espécies do planeta até o fim do século. De onde vêm essas emissões, né? Aí a gente tem algumas questões aí, né? Termoelétricas a carvão, temos uma aqui bem onde, na região que teve o furacão, Catarina, né? Transporte aéreo, produção de petróleo, queima de cultivos, fertilização, queima de florestas, transporte terrestre, aterro, agronegócio, processo industrial, mineradoras e mais um monte de coisas, né? Fora as coisas que não são contabilizadas diretamente, mas são impactos ambientais, né? Contribuem para a vulnerabilidade de pessoas. Né? E aí é um pouquinho das análises das emissões brasileiras, né? Entre 90 e 2005, grande parte das emissões eram originadas pelas taxas de desmatamento, aí isso começa a variar através das políticas, né? Aí um governo é mais linha dura, outro é mais relaxa mais, né? E aí começa a variar. Aí 2005 a 2009, forte redução das emissões devido à queda do desmatamento da Amazônia e no Cerrado. 2010 houve a retomada do crescimento das emissões, com a participação de outros setores, como a energia, né? Então a entrada dessa energia suja nos leilões de energia e tal, né? Compra de energia de termoelétricas. Em 2013, 1,7 bilhões de toneladas de CO2 emitido no Brasil, o maior volume dos últimos 5 anos, sendo os principais responsáveis do retorno do crescimento do desmatamento na Amazônia e o uso frequente de termoelétricas. No último leilão de energia, a gente usou 100% da energia que é produzida por termoelétricas, toda foi comprada para manter, né, o país. Soluções práticas, né? Daí a gente mexe bem com a questão econômica e com a questão da energia também bastante, né? Então, incentivo, né? A gente sabe, não se faz porque é caro, não se faz porque isso, porque aquilo, né? Começa a se dar não vale a pena colocar energia solar ainda e tal. Bom, mas precisa começar um incentivo a melhorar essas tecnologias para que elas se tornem viáveis. Não foi viável tirar petróleo do pré-sal, fizeram tecnologia, broca e tal, e por que é tão difícil se evoluir a tal ponto na questão de eólicas, de energia solar, energias eficientes, né? A gente sabe maré motriz, totalmente a nossa urbanização foi voltada para nossas orlas, né? Então, uma alimentação local também, né? A gente tentar fazer uma transição dessas culturas que estão... Então, esse modo de cultura, né, que o Brasil já tem, né? Consumir menos carne, né, também, né? A gente sabe da emissão, de quanto que isso contribui. A gente não só produz para a subsistência, mas para o resto do planeta. Então, sim, a produção local tem que ser discutida no âmbito global, porque a gente produz alimento para o resto do planeta. Né? Melhor planejamento urbano e a mobilidade urbana. Então, o que a gente precisa mudar? Questão de investimento do país.
600 bilhões é dado subsídio por ano para a indústria de combustível fóssil e apenas 46 bilhões para renováveis. Né? É melhor inverter esses quadros. Né? Então a gente coloca aí a questão de eficiência de energia e tal, né? Então, oceânica, geotérmica, biomassa, né? E a carvão e a nuclear ali nem é tão necessário, assim, né? A gente tem como fazer essas inversões de energia. Né? Então, a cada ano de atraso para começar essa transição, o custo é de 500 bilhões para o país. Então, isso é dinheiro, né? Vamos priorizar o que deve ser prioridade. Aí tal, vamos passar um pouquinho, não sei se está muito correto, vocês querem falar alguma coisa a respeito. Isso já era mais conhecimento das pessoas, né? Então, falar um pouquinho da... Deixa eu passar isso aqui rapidinho. Da questão da ONU, né? Então, as Nações Unidas, né? Ela tem uma Assembleia Geral, ela tem um Conselho de Segurança. De vez em quando aparece na televisão, né? O Brasil está pleiteando uma cadeira no Conselho de Segurança, né? E tal. Aí tem Conselho Econômico e Social, Conselho de Estado, Corte Internacional de Justiça e Secretariado. Então, a Assembleia Geral é constituída atualmente por 193 países, né? Então, são 193 países membros, que podem discutir e votar resoluções, né? Então, além dos países membros, são admitidos observadores, ao quais, contudo, não têm direito de voto, né? E as reuniões da Assembleia Geral acontecem normalmente em Nova York. Conselho de Segurança, então, 15 países membros, sendo 5 permanentes, né? Porque o objetivo da ONU foi trazer a paz, ela foi constituída, né, para estabelecimento de paz, né? Então, tem os países e tal. Eu vou passar isso aqui rapidinho, né? Aí o Conselho Econômico e Social, né? As agências que o compõem, ECOSOC, não sei o que é. É do Conselho Econômico e Social, ECOSOC, não entendi. Então é a OIT, a FAO, a Unesco, a OMS, né? O Banco Mundial, né? E tem coordenação conjunta com a Assembleia da Assembleia Geral, responsável também por fundos e programas, né? Então tem o PNUD, o PNUMA, a Unicef, a ONU Mulheres e outros, né? A gente teve no mês passado a oportunidade de estar aqui com o representante da ONU no Brasil, que é o Jorge Chidjek, porque é do PNUD, né? Porque esse ano são 2 eventos muito marcantes no contexto das Nações Unidas. Um é essa Conferência do Clima e o outro é o estabelecimento dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, que é a transição daqueles objetivos do milênio, né? Que é bem bonitinho, coloridinho, faz vários quadradinhos assim. Então esse é o segundo marco do ano, né? Que vai ser estabelecidos os objetivos para o desenvolvimento sustentável, que ainda está aberto para negociação também. Então tem mais esse desenvolvimento que os jovens podem se envolver para contribuir. Aí o Conselho de Tutela, né, criado para auxiliar territórios não governados, mantendo a paz e segurança internacionais. Então teve as suas atividades suspensas em 1º de novembro de 94, após a independência do Palau, o último território sob tutela da ONU. E é composto pelos 5 países permanentes do Conselho de Segurança, e só voltarão a se reunir para o fim deste ano, se reunir para este fim quando necessário. Então tá, Corte Internacional de Justiça, né? Solucionar controvérsias, que a ela for submetida e poder emitir pareceres consultivos. E aí tem o secretariado, né, que é a sede em Nova York e tal, abrange os escritórios da organização espalhados pelo mundo, e o secretário-geral é eleito pela Assembleia Geral, a partir da indicação do Conselho de Segurança, e pode exercer 1 ou 2 mandatos de 5 anos. Hoje é o Ban Ki-moon, né, vocês conhecem. Então, ó, essa estrutura, eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Para vocês entenderem detalhadamente, acho que isso é um resumo legal, né? De como que se desenrola o sistema da ONU. Então, a ONU, se a ONU é relevante, né? Porque vale a pena todo o esforço, né? Então, a ONU vem sendo criticada nos últimos anos aí por agir lentamente, não conseguir chegar a acordos relevantes e ser ignorada por governantes, né? Porém, se não for na ONU, em que instância chegaremos a acordos globais, né? Ela ainda é a organização que faz os acordos globais.
Então ela está longe de ser perfeita, mas não existe nada para substituí-la que reúne todos os países atualmente. Então ela é importante, mas ela não é suficiente, né? Então precisa dedicar esforços a outros grupos, por exemplo, G8, G20, Fórum Econômico Mundial, por exemplo, que também contribuem para isso. Agora um pouquinho das negociações internacionais, que é o que eu estou tateando aí, né? Vamos começar desmistificando, né? Então as negociações internacionais, elas não começam com um papel em branco, né? É usual que se tem um documento base, que é o documento que a gente está trabalhando, que é o rascunho, né? O draft, que chama. Como tinha na Rio+20, a gente trabalhava no documento oficial. Tem o rascunho também, o mais atual, até compartilhei com o grupo, né? Ele está com 98 páginas, um negócio assim. E aí ele tem que ser reduzido, super reduzido para esse próximo encontro em Bonn. Aí nesse documento base, depois até a gente possa abrir para mostrar para vocês, o de clima ele dá assim, ó, ele dá fala sobre um tema e ele dá opções. Podemos fazer A, B, C ou D. E aí os países meio que optam, tentam melhorar uma opção, tentam mesclar as opções. Optamos por A e B, vamos mesclar e tentar fazer uma coisa que atenda melhor, né? Então, isso acontece em grande parte por questões de praticidade e produtividade, né? Então, imaginar esses 193 países redigindo um documento do zero é bem difícil, né? Então, são organizadas reuniões prévias, como essa que eu estou indo lá na Alemanha, né? A fim de expressar os interesses de cada país nesse documento base, que é chamado draft ou rascunho. Às vezes eles ficam horas discutindo um termo. Por exemplo, should ou could, né? Então, eles ficam horas para ver se é uma coisa que determina o negócio ou apenas indica-se, né? Então, é bem complicado essas rodadas de negociação. Às vezes eles terminam a conferência e não chegou a um acordo sobre um termo, né? Por exemplo. Então, com esse rascunho em mãos, os países começam a negociar parágrafo por parágrafo, cada vírgula que é colocada, né? E o presidente da negociação, ou o país responsável por redigir o documento, media as discussões, tomando notas de solicitação ou discordância dos demais países inserindo nesse documento. Então, as decisões de alterar a frase ou parágrafo do documento muitas vezes não são tomadas na hora, né? Por causa desse motivo simples. Às vezes quem trava um parágrafo, às vezes quem trava um parágrafo ou ponto são apenas 2 ou 3 países, né? Então, anotando essa alteração do documento e adia a discussão. Então, o mediador dá mais um tempo para os países conversarem separadamente, consultar os governos e chegar a esse acordo de maneira mais eficiente, né? Então, o mediador, como mencionado, varia de acordo com a negociação. Então, em reuniões informais, pode ser um país escolhido entre os membros da negociação. E em grandes conferências, geralmente o país sede na Assembleia da ONU. Então, provavelmente a Alemanha que está negociando dessa vez. Então, esse aqui é um exemplo de um draft da conferência do Sri Lanka. Então, tem ali, né, os termos e tal, aí bota o que um país está colocando, inserindo. E lá o primeiro é o Brasil, Peru, aí tem a juventude também, né? Oi? Esse é da juventude. Esse foi de conferência de juventude, isso aí. Conferência de juventude. Então tem a formação de grupos de interesse, né? Legal que tem a avaliação, né? A avaliação do processo ali das políticas de juventude. Ah, tá. Eu gostei ali que tem mesurar os efeitos do desenvolvimento e a implementação e a avaliação das políticas, porque elas foram elaboradas, foram decretadas, enfim, divulgadas para a comunidade externa, e é bom que haja esse acompanhamento no tempo para ver se elas foram realmente efetivas, se estão funcionando e o que necessita para que elas funcionem efetivamente. Tá valendo ou não tá valendo a pena, né? Então, são realizadas a formação desses grupos de interesse, né? Então, que é um outro processo que facilita e agiliza essa negociação, né? Então, por exemplo, junta o Brasil a países em desenvolvimento, ou junta o BRIC, né?
Aí eles vão lá, eles acordam e eles vão se defendem os mesmos pontos, né? Eles dividem também em Global Norte, Global Sul, né? Eles fazem essas coligações, assim, né? Para defender os seus pontos e agilizar esse processo da discussão, né? Então tá aqui, ó. No âmbito das negociações de desenvolvimento sustentável, por exemplo, o Brasil negocia com o grupo dos 77, o G77, né? Que reúne 134 países em desenvolvimento. Então ele sempre vai junto com os em desenvolvimento. Então, esses grandes grupos, por vezes, podem ter uma coordenação complicada, mas uma vez que se chega a uma posição comum, ele tem muito mais força, né? Então, além disso, também eles agilizam as negociações, juntando várias opiniões em uma só. Legal, esse encontro ele tem um viés de juntar as organizações, que foi mais ou menos o proposto na Rio+20, no entanto, acho que é mesmo justamente para dar sequência, né, nesse processo. Da sequência, porque dessa conferência agora, entrando no âmbito da Convenção Climática, né, a convenção que chama, né, o principal objetivo foi feita a avaliação, né, 20 anos de... foi em 97 Kyoto, 97 foi Kyoto. Então fez a avaliação de Kyoto, né, e agora valeu a pena, não valeu a pena, e vamos realizar um novo acordo, né, climático, para a gente mediar os próximos anos aí e forçar reduções e... A convenção. A convenção, né. Tá precisando mesmo de uma dessa, né? Tá, faz tempo, né. Então ao ser assinado a UNFCCC se estabeleceu 26 artigos que garantem, né, eu vou passar um pouco isso aqui batido porque é a questão da estrutura ali, né, então, criação de corpos permanentes, a criação do secretariado e tal, né, o mecanismo financeiro também, então, e canais de comunicação e tal. Depois eu passo para vocês olharem melhor. No final da negociação tem os anexos, né, e dividem os países em listas de diferentes categorias, né? Então, lembra quando eu não sei se vocês têm mais ou menos o contato, falam, países do anexo 1, sabe? Aí eles dividem assim, né? Que são os países que já estão desenvolvidos, então eles têm metas diferenciadas no processo, né? Obrigação de redução de emissão até tal ano, tal. Então, eles devem fazer tal coisa. Ou o país X não é do anexo 1, portanto, tem muito a ganhar do país Y. Né? Então, serão frequentemente escutadas essas coisas durante a negociação. Então, vamos mostrar para vocês os anexos. Né? Então, países do anexo 1 são os países industrializados em 92. Então, é mundo ocidental, mais países pós-União Soviética. Países do anexo 2. Igual aos países do anexo 1 que devem providenciar recursos financeiros para o mundo ocidental. Anexo B, países do anexo 1 que concordam em reduzir suas emissões através do protocolo de Kyoto em 97. E tem os não anexos, né? São os países em desenvolvimento em 1992. Eles se colocam nessas divisões de forma espontânea também. Então, eles entram nos anexos conforme eles acharem se devem ou se não devem. Isso é uma grande discussão também, né? Então, o objetivo principal da convenção e todos os instrumentos legais relacionados às COPs, né, que são as conferências das partes, que possam ser adotados é atingir, estando de acordo com as provisões relevantes da convenção, a estabilização da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera a um nível que previne a interferência antropogênica perigosa no sistema climático. O objetivo é reduzir esses 400 ppm, então baixar isso para se tornar seguro para as pessoas. Tem quatro convenções, né, diferentes. Tem a do clima, tem a da biodiversidade, desertificação. Acho que são essas. Tem 4. E aí a convenção foi criada mais para fazer esse acompanhamento, porque a ECO não ia dar para ser uma reunião como foi a ECO 92 e a Rio+20 todo ano. Né? A convenção é mais criada para pegar um tema e aprofundar Isso. Não dá para fazer Rio+20 todo ano. A Rio+20 já é 92 mais uma reunião grande para agregar todas essas temáticas. E depois as
convenções para ir estudando esses temas. Aí foram escolhidos 4 temas que meio que seriam guarda-chuva para os temas, né? Uhum. E aí foi criado dentro da convenção um ramo que é só de pesquisa, né, que é o IPCC, Isso. e o outro é mais político. O que tu vai falar aí? Obrigado. Não, pode complementar. Eu vou falar um pouquinho do acesso, né? Por que a gente pode ir e tal, mas se tu E quiser aí falar. todo ano eles têm algum tipo de